Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar de um tema super útil para conversar em francês, as estações e o tempo. Já aconteceu com você de ficar sem assunto e, do nada, puxar conversa sobre o tempo? Aposto que sim. Afinal, falar sobre o clima é um dos melhores quebraderos em qualquer conversa, seja com amigos, colegas ou até desconhecidos. Além do vocabulário essencial, você também vai aprender expressões típicas que os franceses usam no dia a dia, como para falar do tempo de hoje, il pleut des cordes ou c'est un vrai temps de chien e muito mais. E você já sabe, aprender expressões idiomáticas é um passo essencial para sair do francês dos livros e falar como nativo. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixe também um comentário e se junte a nós em nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Nesta primeira parte, vamos falar sobre as estações do ano. Também será uma ótima oportunidade para revisar o vocabulário dos meses que já vimos neste vídeo. Aqui... J'ai un chat dans la gorge. Expressão idiomática. Aqui, onde eu moro, em uma pequena vila perto da cidade de Lyon, as estações são bem definidas. No outono, as folhas das árvores ficam alaranjadas. Na primavera, os jardins se enchem de cores como as flores e há uma grande diferença de temperatura entre o verão e o inverno. Aliás, você sabia que na França os dias podem ser bem mais curtos ou mais longos, dependendo da estação? Se você não está acostumado com isso, pode parecer um pouquinho estranho no começo. No inverno, começa a escurecer às 17 horas ou um pouquinho antes, enquanto no verão o sol só se põe depois das 22 horas. Para mim, isso sempre foi normal, até que eu fui ao Brasil e percebi que não era assim em todo lugar. Agora, como falar das estações do ano em francês? Antes de mais nada, em francês, uma estação se diz une saison. Vamos repetir? Une saison. Une saison. Saiba que essa palavra também é usada para falar das temporadas de uma série. Por exemplo, je viens de commencer la saison 32, 33, não sei, des Simpsons. É muito longo, né? Je viens de commencer la saison 32 des Simpsons. Je viens de commencer la saison 32 des Simpsons. Agora que sabemos isso, vamos direto ao assunto. De mars à juin, c'est le printemps. De mars à juin, c'est le printemps. Atenção à pronúncia. Em francês, I mais N tem o som nasal un e mais M soa como en. Além disso, as duas últimas letras são mudas. Le printemps. Le printemps. Então, o que acontece na França durante a primavera? A estação começa com a celebração da Páscoa, que se diz Pâques em francês. Além do significado religioso, esse dia é principalmente uma oportunidade para dar e receber chocolates. Se você visitar a França nessa época, recomendo que vá a une chocolaterie. Além de deliciosos, os chocolates são verdadeiras obras de arte. Você poderá comprar chocolates em forma de ovo, sino, galinha,
peixe, coelho, gato e muito mais. Outra tradição típica da primavera é o dia 1º de maio, o dia do trabalho, la fête du travail, la fête du travail. Neste dia é costume oferecer um brin de muguet, ou seja, ramo de lírio do vale, aos amigos e familiares. Essa flor simboliza felicidade e prosperidade e é considerada verdadeiro amuleto da sorte. Ensuite, de juin à septembre, c'est l'été. Ensuite, de juin à septembre, c'est l'été. O verão na França é uma estação muito animada com muitas atividades ao ar livre. Já falamos sobre a Fête de la Musique e a Fête Nationale, mas existem muitas outras tradições como a Fête de la Saint-Jean, que acontece no solstício de verão. Em algumas regiões, principalmente no sudoeste da França, as pessoas acendem grandes fogueiras para comemorar. E detalhe importante, de 15 de julho a 15 de agosto, a França praticamente para. Esse é o período das férias de verão, quando muitas empresas fecham e os serviços administrativos funcionam com ritmo muito lento. Quem não é de Paris como eu, costuma dizer que essa é a melhor época para visitar a capital porque os parisienses estão de férias em outros lugares. E se você acha que a França é um país frio, surpresa, no verão as temperaturas facilmente chegam aos 40 graus e isso sem ar-condicionado na maioria dos lugares. Então, se você planeja visitar a França nessa época, prepare-se para o calor. De septembre à décembre, c'est l'automne. De septembre à décembre, c'est l'automne. Cuidado com a pronúncia, o M de outono não se pronuncia, dizemos apenas l'automne. L'automne. O outono na França tem duas tradições principais, la Toussaint e o Beaujolais Nouveau. La Toussaint, celebrada em 1º de novembro, é um feriado. Tradicionalmente, é o dia em que as pessoas vão levar flores aos túmulos dos falecidos. Quanto ao Beaujolais Nouveau, ele marca o início da temporada de vinhos. Esse vinho tinto é o primeiro a ser vendido logo após les vendanges, a colheita de setembro e outubro. Dizem que não é um vinho de altíssima qualidade, mas se você escolher uma boa marca, pode encontrar um vinho frutado e delicioso. Pessoalmente, eu adoro. E quanto ao Halloween? Bem, na França não é uma festa muito popular. Eu nunca fiz la chasse aux bonbons, a caça aos doces, e raramente via crianças fazendo isso. E na sua cidade, Halloween é uma festa popular? Me conta nos comentários. Enfin, de décembre à mars, c'est l'hiver. Enfin, de décembre à mars, c'est l'hiver. Aqui, atenção à pronúncia, as letras E mais L de hiver, fazemos som R. Hiver, l'hiver. Claro que não podemos falar do inverno sem mencionar o Natal. Entre os eventos mais famosos dessa época, temos a Fête des Lumières em Lyon, um festival de luzes incrível, as decorações natalinas que deixam as cidades cheias de encanto e les marchés de Noël, os mercados de Natal ou as feiras de Natal, sendo os mais famosos os da Alsácia.
Além disso, no inverno, muitos turistas também vão esquiar. Eu, pessoalmente, nunca tentei e confesso que não tenho muita vontade, mas é impressionante ver a quantidade de turistas indo para as montanhas. Aqui, perto da minha casa, tem uma estrada que leva às estações de esqui e, a partir de janeiro, fevereiro, os engarrafamentos são gigantescos. Imagine só, uma pequena vila de 1.300 habitantes com trânsito de uma grande cidade, tipo uma pequena vila com trânsito de São Paulo. Eu exagero um pouquinho, mas realmente podemos ver a diferença. Então, você memorizou as estações? Vamos repeti-las juntos em voz alta. Vamos lá. Le printemps. Le printemps. L'été. L'été. L'automne. L'automne. L'hiver. L'hiver. Antes de passar para a próxima parte, tenho desafio para você. Tenho duas perguntas para te fazer e depois de escolher a que mais gosta, te convido a respondê-la nos comentários em francês. Primeira pergunta: qual é a sua estação preferida e por quê? Segunda pergunta: se você tivesse que visitar a França, qual estação escolheria e por quê? Estou super ansiosa para ler sua resposta. Agora que você já sabe como falar das estações do ano, vamos aprender a descrever o clima usando frases-chave que você poderá aplicar no dia a dia. Para falar do clima, usamos várias palavras. Vamos começar com o termo le temps. Le temps, o tempo. Usamos essa palavra para fazer perguntas ou expressar sensações. Por exemplo, il fait quel temps? Il fait quel temps? Le temps est magnifique. On devrait aller se promener. Le temps est magnifique. On devrait aller se promener. Além de le temps, também temos a palavra la météo, que se refere à previsão do tempo ou ao boletim meteorológico. Embora não haja um equivalente exato em português, podemos usá-la para falar sobre previsões e as condições do tempo em um contexto mais amplo. Assim, tu as vu la météo? Ils annoncent de la neige samedi. Tu as vu la météo? Ils annoncent de la neige samedi. Avec cette météo capricieuse, on ne sait jamais comment s'habiller. Avec cette météo capricieuse, on ne sait jamais comment s'habiller. Agora, para ver se você entendeu bem a diferença entre le temps e la météo, vamos fazer um pequeno teste. Lembre-se de pausar o vídeo ou a correção aparecerá automaticamente. Vamos lá! Avant de partir en voyage, je dois vérifier la météo pour savoir s'il va pleuvoir. Avant de partir en voyage, je dois vérifier la météo pour savoir s'il va pleuvoir. Comment est le temps chez toi aujourd'hui? Est-ce qu'il fait chaud? Comment est le temps chez toi aujourd'hui? Est-ce qu'il fait chaud? La météo annonce des orages pour ce soir. La météo annonce des orages pour ce soir. Le temps est vraiment mauvais ce matin. Il pleut sans arrêt.
Le temps est vraiment mauvais ce matin. Il pleut sans arrêt. Est-ce que tu sais quel temps il va faire ce week-end? Est-ce que tu sais quel temps il va faire ce week-end? Mesmo que estejamos falando de previsões meteorológicas, como é uma pergunta e começa com a palavra quel, a palavra temps é a mais natural. Agora vamos falar pouquinho sobre le climat. Le climat. Em francês, não usamos essa palavra da mesma forma que em português, onde ela pode ser usada como sinônimo de o tempo. No francês, le climat refere-se a tendências meteorológicas a longo prazo ou a aspectos globais como mudanças climáticas e é utilizado mais em contextos científicos. Le climat de la France est tempéré. Le climat de la France est tempéré. Les scientifiques étudient les effets du changement climatique sur les océans. Les scientifiques étudient les effets du changement climatique sur les océans. Agora vamos ver como falar sobre o tempo que faz. Primeiro, você se lembra da pergunta para saber que tempo está fazendo? Il fait quel temps? Il fait quel temps? Agora vamos ver quais respostas podemos dar. A construção mais comum é il fait mais adjetivo. Atenção, não tente traduzir esta expressão literalmente. Apenas lembre-se de que ela equivale a está mais adjetivo. Por exemplo, il fait chaud. Il fait chaud. Insisto, mas atenção para não dizer c'est chaud ou il est chaud, que seria a tradução literal de está quente. Essas frases existem, mas não funcionam no contexto do clima. Usamos c'est chaud para falar de prato quente, de algo que saiu do forno, etc. Quanto a il est chaud, bem, vamos dizer que é uma linguagem reservada para adultos. Se é que você me entende, é melhor evitar confusão, né? Vamos ver outros exemplos. Il fait froid. Il fait froid. Il fait frais. Il fait frais. Il fait doux. Il fait doux. Il fait bon. Il fait bon. Il fait beau. Il fait beau. Il fait gris. Il fait gris. Il fait humide. Il fait humide. Il fait mauvais. Il fait moche. Il fait mauvais. Il fait moche. Il fait lourd. Il fait lourd. Quando você quiser falar sobre o que acontecerá no futuro, basta conjugar o verbo faire no futuro. Demain, il fera beau ou demain, il va faire beau. Dimanche, il fera froid ou dimanche, il va faire froid. Agora, se você quiser falar como se sente como clima, deve usar o verbo avoir. Assim, em francês, não dizemos je suis avec le chaud, literalmente estou com calor, mas sim j'ai chaud. J'ai chaud. Para dizer estou com frio, é a mesma coisa, usamos o verbo avoir. J'ai froid. J'ai froid. Estou com frio. Para falar do clima, também podemos usar a construção il y a mais artigo partitivo mais substantivo. Por exemplo, au printemps, il y a des nuages. Au printemps, il y a des nuages.
Aliás, uma pequena observação, mas em francês a palavra nuage é masculina. Dizemos un nuage, un nuage. En été, il y a du soleil. En été, il y a du soleil. En automne, il y a du vent. En automne, il y a du vent. En hiver, il y a de la neige. En hiver, il y a de la neige. Quand il y a du verglas, il faut éviter de conduire. Quand il y a du verglas, il faut éviter de conduire. Para falar do futuro, basta conjugar o verbo avoir no futuro. No futuro simples, demain il y aura du brouillard, demain il y aura du brouillard, ou no futuro próximo, demain il va y avoir du brouillard. Demain il va y avoir du brouillard. Às vezes, o tempo é tão imprevisível que usamos expressões específicas como les giboulées de mars. Les giboulées de mars. Essas chuvas de março representam uma mistura de sol, chuva e granizo que pode acontecer muito rapidamente. Uma coisa interessante é que, apesar de ser associada ao mês de março, essa mistura de tempo pode ocorrer durante todo o ano. E se o tempo está realmente mudando muito, você pode até ver un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Uma outra forma de falar sobre o tempo é usar uma frase simples como il mais um verbo conjugado. Nesta estrutura, o pronome il é impessoal, ou seja, ela não se refere a nada de específico, mas serve apenas para introduzir o verbo e dar sentido à frase. Por exemplo, il pleut do verbo pleuvoir, pleuvoir. Notez que a palavra la pluie é geralmente substituída por les précipitations nos boletins météorológicos. Demain, il y aura des précipitations en Bretagne. Demain, il y aura des précipitations en Bretagne. Il neige do verbo neiger. Il grêle do verbo grêler. Para falar sobre as previsões, basta conjugar o verbo no futuro, por exemplo, no futuro próximo. Il va pleuvoir tout le week-end. Il va pleuvoir tout le week-end. Il va neiger toute la semaine. Il va neiger toute la semaine. Por fim, você também pode usar frases como sujeito mais verbo être mais adjetivo. Le ciel est couvert. Le ciel est couvert. Le temps est nuageux. Le temps est nuageux. Por fim, para falar sobre les températures, aqui estão algumas frases úteis. Il fait combien de degrés? Il fait 25. Il fait 25 degrés. Il fait moins 2. Il fait moins 2 degrés. Como você viu, a palavra degré pode ser omitida. Assim, dizer il fait 0 ou il fait 20 é totalmente correto. Mas, claro, é necessário que o interlocutor entenda que estamos falando da temperatura. Bom, agora vamos colocar todo esse vocabulário em prática. Exercício 1. Vou exibir uma imagem na tela e você deverá descrever
o tempo que está fazendo. Vamos fazer um exemplo juntos com esta imagem. Il y a de l'orage. Le ciel est violet avec de gros nuages noirs. Il y a des éclairs. Tudo bem? Então, vamos para a próxima imagem. Il fait beau. Il y a du soleil et quelques nuages blancs. Par contre, il y a du vent. Il neige beaucoup. Il y a peut-être du verglas sur la route. E aí, foi tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício, l'exercice número 2. Neste segundo exercício, vamos ler diálogo juntos. Vamos imaginar que você acabou de chegar ao médico. Agora você está na sala de espera e a pessoa ao seu lado, será eu, inicia a conversar. Mon Dieu, vous êtes trempé. Il pleut? Mince alors, vous n'avez pas de parapluie? Eh bien, ils se sont trompés. Ah oui, il me semblait bien avoir entendu le tonnerre. Quel temps! Oh là là, si le temps devient trop mauvais, je vais devoir appeler quelqu'un pour me ramener chez moi. Tudo certo? Você pode refazer o diálogo quantas vezes quiser. Para finalizar, convido você a descrever o tempo que faz atualmente aí onde você está. Por exemplo, aujourd'hui, chez moi, il y a beaucoup de nuages. Ce matin, il pleuvait vraiment beaucoup, donc il fait humide et j'ai un petit peu froid. Se quiser, você pode falar sobre isso em voz alta agora mesmo ou escrever pequeno texto nos comentários. Pequeno bônus, aqui estão palavras adicionais para falar sobre catástrofes climáticas. La canicule, la canicule. Les inondations. Temos que fazer a ligação. Les inondations. Une tempête. Une tempête. Un ouragan. Un ouragan. Un cyclone. Un cyclone. Une tornade. Une tornade. Un tsunami. Un tsunami. Nesta última parte, vamos falar sobre 6 expressões relacionadas às estações do ano e ao clima. Eu te aconselho a anotá-las em algum lugar para memorizá-las. Expressão 1. Parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps significa falar sobre coisas banais ou sem importância, muitas vezes para preencher silêncio ou evitar tópicos mais sérios. Por exemplo, ma voisine adore discuter, mais elle ne fait que parler de la pluie et du beau temps. Ma voisine adore discuter, mais elle ne fait que parler de la pluie et du beau temps. Expressão 2, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes significa que está chovendo muito, como se a chuva caísse em longas linhas continuas parecendo cordas. Em português, diríamos está chovendo muito ou está chovendo canivetes. Por exemplo, je voulais aller au parc cet après-midi, mais impossible, il pleut des cordes. Je voulais aller au parc cet après-midi, mais impossible, il pleut des cordes. Expressão 3, il fait un temps de chien.
il fait un temps de chien. Usamos esta expressão quando o tempo está realmente ruim. Por exemplo, ah, ils m'ont fait peur. Ils sont fous les gens. Je suis sûre que c'est encore un qui allait trop vite. Il est trop pressé d'aller au ski, alors voilà ce qui arrive. Bon, j'en étais où moi? Ah oui. Usamos essa expressão quando o tempo está realmente ruim. Por exemplo, quando chove muito ou quando há muito vento. Por exemplo, il fait vraiment un temps de chien aujourd'hui. Je vais rester à la maison. Il fait vraiment un temps de chien aujourd'hui. Je vais rester à la maison. Expressão quatro, il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. A expressão il fait un froid de canard significa que está muito frio. Por exemplo, n'oublie pas de mettre ton manteau. Il fait un froid de canard. N'oublie pas de mettre ton manteau. Il fait un froid de canard. Expressão cinco, prendre un coup de soleil. Prendre un coup de soleil. Literalmente, prendre un coup de soleil significa levar uma pencada do sol. Isso significa que a pele ficou avermelhada ou queimada devido a uma exposição excessiva ao sol. Por exemplo, attention, le soleil tape fort aujourd'hui. Mets un chapeau si tu ne veux pas prendre un coup de soleil. Attention, le soleil tape fort aujourd'hui. Mets un chapeau si tu ne veux pas prendre un coup de soleil. Expressão seis, l'été indien. L'été indien. A expressão l'été indien se refere a período de tempo bom e anormalmente quente que ocorre no outono, geralmente entre o final de setembro e novembro. Por exemplo, on est en octobre, mais il fait encore 25 degrés. On profite d'un bel été indien. On est en octobre, mais il fait encore 25 degrés. On profite d'un bel été indien. Saiba que a expressão l'été indien também é o título de uma música de Joe Dassin. Coloquei o link na descrição. Então, é isso pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Siga-nos também nas nossas redes sociais, todos os links estão na barra de descrição. Antes de nos despedirmos, aqui vão algumas dicas para revisar o vocabulário em casa. Crie flashcards, observe o tempo ao seu redor e tente descrevê-lo em francês todos os dias. Por exemplo, ao acordar, pergunte-se: Tiens, il fait quel temps aujourd'hui? Il fait quel temps aujourd'hui? E tente responder em voz alta. Ouça a previsão do tempo em francês. Les bulletins météo são uma excelente maneira de se acostumar com o vocabulário e a pronúncia. Coloquei alguns links na descrição. Brinque com as expressões idiomáticas. Tente usá-las no contexto certo. Por exemplo, quando estiver chovendo muito, não hesite em dizer: Ah, il pleut des cordes aujourd'hui. Ah, il pleut des cordes aujourd'hui. Isso vai impressionar os nativos. E não se esqueça de me contar nos comentários qual é a sua estação do ano preferida e por quê. Estou muito curiosa para saber sua resposta. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À très bientôt. Ciao!